E acho que dessa questão cultural toda, de conseguir ir mudando essa comunidade escolar e vendo essa transformação, as expectativas vão aumentando, né? Então, como que vocês estão planejando manter esse ritmo? Porque eu estou entendendo que 4 anos, 48 ações estruturantes, então é uma por mês. Então, Verdade. Eu tinha pensado nisso. Verdade. então Verdade. é um ritmo extremamente acelerado, no mínimo emocionante, eu imagino essa história. Então, como que estão os planos para manter esse ritmo? A gente tem uma jornada de 4 anos, 4 anos e 10 meses já, né, nessa altura do momento dessa nosso bate-papo aqui, da nossa conversa, que é importante a gente agora, após essa nova etapa de ciclo de SAEB, de IDEB, a gente parar e verificar aquilo que foi plenamente exitoso, daquilo que já deixou de ser uma ação estratégica, virou uma ação rotineira, né, para a gente consolidar os processos, né? Como você bem disse, né, a educação é uma política pública que não é para os imediatistas, né? Aos imediatistas serve você atrapalhar o processo. Agora, construção, isso leva tempo. Às vezes leva geração, né? Agora, ela precisa começar, né? Então, a gente agora trabalha muito na questão da consolidação desses processos e a busca de novos parceiros, parcerias que agreguem valor a esse processo. A gente estava aqui, nem sei se eu podia falar, mas aí se eu não puder falar, depois corta, né? A gente estava falando aqui de ações importantes, um pouco antes de começar essa conversa, referente à questão da redução da desigualdade, né, do nosso estudante. Então, a gente agora já tem um olhar, um foco mais centrado ainda em que necessidade do estudante a gente precisa. Agora, foram 4 anos de muito trabalho no sentido de você modificar os processos, modificar a cultura, né? Só para a gente trazer aqui alguns dados interessantes. Nós temos mais de 26 mil matriculados hoje na nossa rede, cerca de 12 mil são cadastrados no cadastro único do Bolsa Família. Então, a gente não está falando de uma questão simples. A gente está falando de muito trabalho, né? São quase 3 mil professores hoje, né? Todos eles concursados, né? E a gente precisa continuar consolidando esse processo. A Base Nacional Curricular Comum é uma coisa relativamente nova. Não é uma coisa já totalmente estabelecida, consolidada. Então, com a gente também não seria diferente. Então, a gente agora trabalha no movimento de consolidar esses processos, né, e buscar agora parceiros que possam contribuir ainda mais com esse processo. A gente agora, por exemplo, entra numa nova jornada de parceria. A gente está concluindo uma parceria importantíssima, né, que você conhece bem, que é com o LEPES e com a Universidade de São Paulo, né, sob a gerência do professor Mozart, maravilhoso, né? E a gente agora, que é o diagnóstico da educação infantil, né? Então, a gente tem mais dados, mais evidências ainda para aprimorar esses processos. Sim. Né? E na outra ponta também, a gente agora tem uma parceria nova, significativa e importante, que é com o Instituto João e Maria Birkhauser, que é para a alfabetização na idade certa. Então, é como se fosse uma onda de boas vibrações, sabe? Um parceiro traz o outro, que traz o outro, que traz o outro, traz outro, que traz o outro, que reconhece na nossa rede potencial de cada vez maior crescimento. Permanecer, né, consolidar aquelas ações que já deram certo e inovar, né, em outras que vêm pela frente aí. E olhando para esse histórico das 4 anos, 48 mudanças, ações estruturantes, não é nem 40 anos em 4, né? Foi 48 em 4. Então, aí é animado mesmo. Então, quais você acha que foram os impactos mais importantes na gestão e, de fato, na educação? Não posso deixar de trazer... Nós tivemos muitos impactos relevantes, mas termos o melhor resultado da série histórica do IDEB pelo terceiro
terceiro ano, segundo ano. Terceira edição consecutiva. Vamos fazer agora, né, participar da terceira edição. Eu acho que esse é um marco histórico, principalmente quando você observa, né, a trajetória de resultados da rede. Eu acho que esse, sim, de fato, é o nosso ponto alto marco. A implementação dos nossos programas, PAEC Mais, sem sombra de dúvida, foram também, por mais que o PAEC Mais, né, tenha começado este ano, mas a gente já observa uma melhora nos nossos resultados. Eu trago esses 2 programas porque é preciso muita coragem também para implementar programas altamente estruturados na rede, sabe? Verdade. Então, é importante trazer isso também, porque são marcos importantes. Como o secretário disse, nós agora acabamos de passar pela avaliação da educação infantil com o LEPS, já tivemos aí a devolutiva dos instrumentos ENAP e ENAP, que não há outro município, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, que tenha passado por esse processo avaliativo com o LEPS. Que é uma inovação. Que é uma inovação. E não tem como trazer, né, deixar de falar também desse marco. Temos ações também importantes. Vamos fazer a primeira escuta com os nossos estudantes dos anos finais, inspirados no Programa Escola das Adolescências do Governo Federal. Então, nós vamos promover esse momento também com os nossos estudantes. Está numa crescente, né, numa tendência crescente também nos nossos resultados da alfabetização na idade certa. Eu poderia enumerar muitos outros aqui. Que bom, né? Né? Mas eu acho que, para uma gestão focada, né, numa gestão para resultados educacionais, não tem como não trazer os nossos resultados como os nossos maiores marcos. E uma crescente, e aí, qual é o resultado disso tudo, né? Porque o IDEB, a alfabetização, a gente trabalha para que eles sejam consequência, não causa. A gente trabalha diariamente para isso. Mas o maior ganho é ter uma rede crescendo, é ter uma rede com um fluxo que a faz crescer, é ver os nossos estudantes chegando no 6º ano de escolaridade na idade certa, é ter cada vez menos estudantes com distorção idade de ano de escolaridade, é ver os nossos estudantes saindo aí no 9º ano este ano, melhores, com os melhores resultados desde 2022 alcançados no nosso sistema de avaliação. Então, diante de tantos marcos importantes, eu acho que o crescimento da rede e a progressão dos nossos estudantes é o que de fato, né, faz com que todos esses outros resultados, a gente trabalha para isso, né? A gente trabalha para eles e para o sucesso escolar e para o sucesso da vida deles. Então, eu sei que você me pediu mas não consigo falar só em um. É um conjunto. Eu queria até, se você me permitir, claro, complementar, né? Enquanto secretário de Educação, que tem um marco aí que foi fundamental, né? Que foi a decisão política. Então, sim, quando você tem a decisão política pelo processo educacional acontecer, ele vai acontecer. Vai dar trabalho? Vai, mas ele vai acontecer. Então, a gente tem 4 anos da gestão do prefeito Fernando Jordão, né, quando a gente foi convidado por ele para estar aqui à frente da Secretaria de Educação de Angra dos Reis, que mudou o processo. A gente teve todo o apoio do prefeito Fernando Jordão. Não à toa o nosso antigo secretário de governo, que era o coordenador do governo, Cláudio Ferretti, e hoje prefeito, tem dado continuidade aos processos. Sim. Então, também ter a decisão política, né, a favor desse processo, ele é de fundamental importância. Eu tive recentemente no Seminário Nacional de Alfabetização em Fortaleza, um espetáculo. Né? Alguns políticos de relevância estavam lá. E eu lembro muito da fala do prefeito de São Luís do Maranhão, quando ele pontuou claramente a decisão política do processo como tendo sido a mola mestra propulsora da mudança de toda a ação. Então, sem esse apoio político pela educação, para a educação, as outras coisas não acontecem. As outras coisas não acontecem. Né? Isso tudo advém dessa vontade política. Então, a vontade política talvez seja a razão primeira, a causa primeira que vai possibilitar com que educadores e educadoras trabalhem
nas transformações que são necessárias numa rede pública de ensino. Então, o prefeito Fernando Jordão e o prefeito Cláudio Ferretti tiveram muita coragem, né, no sentido de decidir por uma educação de qualidade, né, por uma gestão de resultados educacionais, né, que buscasse inovação, que buscasse parcerias, que buscasse... e nunca nos faltou o apoio necessário, apoio político necessário para fazer as transformações.